A história da pessoa mais inteligente do mundo é muitas vezes atribuída a William James Sidis, um prodígio que impressionou o mundo no início do século XX. A inteligência extraordinária de Sidis, medida por um QI estimado entre 250 e 300, o colocou em uma categoria além do gênio, mas sua vida foi marcada por desafios e escolhas que o tornaram uma figura tanto admirada quanto trágica. Início da história. William James Sidis nasceu em 1º de abril de 1898, em Nova York, filho de imigrantes russos. Desde cedo, ficou claro que ele era uma criança excepcional. Seu pai, Boris Sidis, era um psicólogo e médico, enquanto sua mãe, Sarah Sidis, também tinha formação médica. Eles acreditavam firmemente no poder da educação e aplicaram seus métodos para estimular o desenvolvimento intelectual de William desde o berço. O prodigioso começo. Antes mesmo de completar 2 anos, William já conseguia ler o jornal The New York Times, e aos 4 anos, dominava 8 idiomas, incluindo latim, grego, russo, francês e alemão. Ele também inventou um idioma próprio, chamado Vendergod. Aos 6 anos, William passou em um exame de admissão de Harvard, mas foi impedido de entrar devido à sua pouca idade. Aos 9 anos, no entanto, ele finalmente foi admitido na prestigiosa universidade, tornando-se um dos alunos mais jovens da história a frequentar Harvard. Enquanto estudava matemática em Harvard, William impressionou tanto professores quanto colegas com sua capacidade de compreender e resolver problemas complexos. Aos 11 anos, ele deu uma palestra sobre o quarto dimensional para o Harvard Mathematical Club, deixando a audiência perplexa com sua compreensão de conceitos avançados de geometria. Ao longo de sua vida, William escreveu muitos livros sob pseudonimos, cobrindo uma ampla gama de tópicos, desde a história dos povos nativos americanos até tratados matemáticos complexos e uma visão futurista das viagens interplanetárias. No entanto, muitos desses escritos nunca foram publicados ou reconhecidos durante sua vida, pois ele preferia permanecer na obscuridade. Um gênio esquecido, William James Sidis faleceu em 1944, aos 46 anos, de uma hemorragia cerebral, a mesma condição que havia levado seu pai anos antes. Embora tenha vivido uma vida curta e marcada por reclusão, sua inteligência continua a ser uma das mais impressionantes da história humana. A história de Sidis é um lembrete do peso que vem com o intelecto extraordinário, e de como a busca pela normalidade e anonimato pode ser tão desafiadora quanto qualquer grande descoberta científica. A história de William James Sidis levanta questões sobre o verdadeiro valor da inteligência e a busca pela felicidade. Embora ele fosse dotado de um intelecto incomparável, ele escolheu uma vida simples e anônima. Talvez a lição mais importante de sua vida seja que a felicidade não está necessariamente ligada ao sucesso externo, mas à liberdade de viver de acordo com os próprios termos. Essa história continua a inspirar e provocar reflexão, mostrando que, mesmo as mentes mais brilhantes enfrentam os desafios comuns da condição humana, buscando significado e paz em um mundo que muitas vezes não compreende sua genialidade.